Gente como a gente. Tempo de transformar conhecimento em ação. Um programa da APAI Itatiba e Rádio AM. Com promulgação da Lei Brasileira de Inclusão, os autistas que possuem grau suporte nível 3, conhecido como autismo severo, são absolutamente capazes para votar, após a sua inscrição como eleitores ser obrigatoriamente realizada. O total de eleitores que declaram ter algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida aumentou 35,27% em 4 anos no Brasil, passando de 940 mil para 1.271.381, segundo o perfil do eleitorado. Um dado, no entanto, é claro: pessoas com TEA não só podem, a partir dos 16 anos, como têm obrigação de votar depois dos 18. E como dia 2 de outubro teremos o primeiro turno das eleições no território brasileiro, e também nesse mês de outubro a APAI de Itatiba realiza as eleições com autodefensores, a assistente social Margarete Marques Barroso desenvolveu exercícios junto aos alunos linkando eleições 2022, onde a pessoa com deficiência tem o direito de votar e também de ser votada. Esse ano nós teremos eleições para os autodefensores, que vai ocorrer no mês de outubro, né? Antes disso, no mês de setembro, a gente vai fazer um fórum para eleger os candidatos à eleição. Os moldes da eleição para autodefensores, eles ocorrem da mesma maneira como uma eleição comum. Por isso eu estou trazendo já, a partir de agora do mês de maio, para os alunos, como funciona uma eleição. Então, no último encontro, a gente fez uma simulação de uma eleição com voto em papel, com urna, contabilidade de votos. E dessa vez eu trouxe uma réplica aqui da urna eletrônica, né? Um videozinho explicativo do que é a eleição, que a gente sempre usa nos moldes para crianças, porque é uma linguagem mais fácil para que eles possam compreender. E eu baixei um aplicativo no celular de urna eletrônica, a gente fez a votação, escolhemos os candidatos e fizemos a eleição com a apuração dos votos do candidato que ganhou hoje. Então, assim, a partir de agora, desse mês de maio, final de maio, até o mês de setembro, que vai ser o mês do fórum, a gente vai trabalhar sobre o que é a eleição, como funciona no dia a dia, inclusive para os candidatos, plataforma política, propaganda política, enfim, tudo como uma eleição comum. E a partir do mês de setembro, que a gente eleger os candidatos que vão ser os candidatos à autodefensoria, eu vou trabalhar só com esses candidatos nas plataformas políticas deles, né? A gente vai fazer santinhos, eles vão nas salas de aula, né? Trazer para os colegas quais são as promessas da eleição para eles. E aí a eleição ocorre em outubro, com todos os funcionários e alunos da APAI votando. Então é isso. Bom, Margarete, a gente viu a mobilização deles, a plataforma de governo, vamos chamar assim, o que eles estão querendo como motivo principal se forem eleitos. E aquele fator da cobrança, né? Que os demais alunos têm que ter a percepção de que, se não for cumprido, a cobrança tem que ser feita, né? Exatamente. A gente vai trabalhar com eles, eu tenho trabalhado com eles toda a questão que envolve a política. Inclusive, no último encontro, a gente falou sobre fake news, sobre as questões políticas que surgem aí durante a eleição que não são verdadeiras. O quanto que a gente precisa prestar atenção naquilo que o candidato está prometendo, se ele é capaz de cumprir, se for eleito a gente tem que cobrar. Então, todos os passo a passo de uma eleição e do que um cidadão comum tem o poder, na verdade, nas mãos de cobrar depois, está sendo passado para eles. Inclusive, eles têm o direito legal de votar nas eleições comuns. Então, isso é importante para eles. Conhecer todo esse passo a passo é importante por conta disso. Não só por conta das eleições dos autodefensores dentro da APAI, mas também para as nossas eleições mesmo reais, que eles têm acesso à votação como qualquer outro cidadão. Bom, e a simulação da votação foi algo importante. Afinal de contas, é da mesma forma como é feito nas urnas eletrônicas. Algum aluno reclamou de fraude? Não, nenhum aluno reclamou de fraude, mas, por exemplo, eu tive um aluno que não digitou corretamente o número do candidato e teve seu voto anulado. E foi importante que um aluno tenha realmente se equivocado ali para que a gente possa passar para os outros alunos o que acontece na vida real se ele errar o número do candidato dele. Perfeito. Margarete, a importância de se levar esse ensinamento de eleições, né? A conscientização, na realidade, para os alunos da APAI. Afinal de contas, são pessoas que têm o direito ao voto
na vida, digamos assim, eleitoral do país, não? Exatamente, é de muitíssima importância. Muitas vezes nem o familiar sabe que aquela pessoa com deficiência tem direito ao voto, mas eles têm. Eles são elegíveis para isso, né? Tem o direito do voto, assim como qualquer outro cidadão, né? E é importante trazer isso para eles e vir trazendo para os pais também, que vão participar depois do fórum. Então vão ter algumas orientações com relação a isso. Eu tenho cobrado deles que procurem o cartório eleitoral, que vão tirar o seu título de eleitor. É claro que agora acho que tem um prazo, eu não sei se já venceu o prazo, eles não vão poder para a próxima eleição. Mas que se conscientize, tanto os alunos quanto a família, de que eles podem fazer sim. Então eu estou orientando que procurem o cartório, que façam o seu título de eleitor, porque eles têm direito ao voto. Bom, Margarete, é esse serviço da Autodefensoria que eles têm plena convicção do trabalho a ser exercido aqui dentro da APAE, né? Sim, nessas simulações que a gente tem feito, claro que a plataforma política deles é sempre alguma coisa muito simples, né? Então é pastel, é passeio, é piscina, coisas básicas que eles pensam na hora. Por isso que depois que forem eleitos os candidatos, a gente vai trabalhar com eles a conscientização do que é realmente de importância para a comunidade aqui dentro da APAE, para todos os alunos, né? O que é importante, o que precisa ser melhorado, o que eles podem trazer. Não que o passeio não seja importante, não que o pastel não seja importante, né? Mas a gente tem outras coisas que eles precisam tomar consciência de que é realmente importante para todo o grupo APAE. E esse trabalho que sai de dentro da APAE também vai para as ruas, afinal de contas, eles podem cobrar junto à direção municipal, ao executivo e mesmo ao legislativo as demandas, né, necessárias a eles, né, para uma vida melhor, Margarete. Exatamente. Assim que eleitos autodefensores, eles fazem parte de um grupo que todas as APAEs do Brasil também elegem seus autodefensores. Existem fóruns que acontecem fora do país, inclusive em Brasília, em que eles vão representando as APAEs. Não são todos os alunos de todas as APAEs que vão, porque não caberia. Mas são escolhidos dentre esses, aqueles que são mais articulados e que podem realmente ir lá na frente brigar pelos direitos das pessoas com deficiência. O exercício do voto para deficiente intelectual é razoavelmente possível, podendo ele votar. Ou seja, quando o transtorno é em um nível que permite que a pessoa compreenda minimamente os candidatos e o exercício do voto, a Justiça entende a necessidade de votar, conforme ressalta o chefe do cartório eleitoral de Itatiba, Antônio Carlos de Lima. Então, existem duas circunstâncias. De 2017 para cá, a legislação em relação aos incapazes, né? As pessoas que não podiam votar por alguma sentença judicial tornando eles incapazes, essas pessoas podem vir ao cartório a partir de novembro e solicitar o restabelecimento dos seus direitos políticos. Esse é um caso. Essas pessoas geralmente são portadoras de alguma deficiência mental, física ou até de ordem emocional. Em relação aos eleitores deficientes que não fizeram as solicitações para transferir sua sessão para uma sessão acessível ou não pediram até o dia 18 de agosto uma transferência temporária que a gente estava fornecendo, só em novembro, depois das eleições, elas vão poder procurar o cartório para a gente poder fazer essa alteração para as próximas eleições, né? Bom, com relação à votação dessas pessoas, vamos chamar de especiais, muitas vezes os pais, os familiares não fazem o cadastramento delas, normalmente pelo fato de a dificuldade da locomoção até o local de votação. Normalmente é isso que ocorre. Exatamente. A questão tem alguns eleitores que não têm absolutamente interesse nenhum em votar pelo tipo de deficiência, né, que é portador. A pessoa não tem capacidade sozinha de votar, mas a gente tem que entender o seguinte: qualquer eleitor que tiver a capacidade de chegar à urna, né, que consiga se locomover até a urna, ela pode solicitar a companhia de alguém da confiança dela, menos um mesário, menos um candidato ou um fiscal, para que adentre com ele na sessão onde está a cabine da urna e votar por ele, inclusive apertando o botão, sobre a supervisão dessa pessoa, do eleitor deficiente. Nisso, todos podem, inclusive nós que somos pessoas não deficientes, mas que estejamos nos sentindo não em estado normal no dia da eleição, pode solicitar. Desde que comunique o presidente da mesa e ele consiga verificar que a pessoa realmente não tem condição de votar sozinho, pode permitir ingresso com uma pessoa da sua confiança. Gente como a gente. Tempo de transformar conhecimento em ação.
um programa da APAI Itatiba e Rádio AM.